Antes de começarmos esta história que vai tocar seu coração, deixe nos comentários seu nome e de onde você está nos assistindo. E se você ainda não é inscrito, aperte aquele botão de inscrição agora, porque aqui você vai encontrar histórias reais que vão emocionar e inspirar sua vida. Agora sim, vamos à nossa história. Uma enfermeira simples cuida de um homem em silêncio, sem saber que ele era um milionário. A mão de Letícia Campos tremia enquanto segurava o envelope. Eram 6 da manhã de uma terça-feira comum, e ela estava em seu pequeno apartamento em Copacabana, ainda vestindo o uniforme azul claro do plantão noturno. O papel creme entre seus dedos tinha um peso que ia além dos gramas de celulose. Dentro dele, havia um cheque com mais zeros do que ela conseguia processar naquele momento. Seus olhos castanhos, normalmente tão serenos e controlados depois de 10 anos trabalhando como enfermeira, agora estavam arregalados de choque. O cheque estava acompanhado de uma carta manuscrita, e a caligrafia elegante e firme a fez reconhecer imediatamente quem havia escrito. Rodrigo, ou melhor, Rodrigo Navarro, como ela descobrira apenas 3 dias antes ser seu nome completo. Letícia se sentou pesadamente na cadeira da pequena mesa de cozinha, onde tomava café sozinha todas as manhãs. Seus dedos roçaram as palavras na carta. Por todo o cuidado que você nem sabia que estava me dando. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem aviso. Não eram lágrimas de alegria pelo dinheiro, embora aquela quantia pudesse mudar sua vida completamente. Eram lágrimas de algo muito mais profundo e complicado. Algo que ela tinha se esforçado para esconder nos últimos 3 meses, mas que agora transbordava sem controle. Como tudo tinha acontecido. Como uma simples decisão de aceitar um trabalho particular que ela quase recusou por medo de não dar conta, tinha se transformado nisso. 3 meses antes, Letícia estava terminando seu turno no Hospital Santa Mônica, em Botafogo, quando a chefe de enfermagem, Marisa Furtado, a chamou em sua sala. "Letícia, tenho uma proposta para você", disse Marisa, ajustando os óculos sobre o nariz enquanto folheava alguns papéis. "É um trabalho particular. Um paciente que precisa de cuidados domiciliares por alguns meses." Letícia franziu a testa. "Marisa, você sabe que eu não costumo aceitar trabalhos particulares. Prefiro manter minha rotina aqui no hospital." "Eu sei, mas ouça primeiro." Marisa se inclinou sobre a mesa. "É um caso especial. O paciente sofreu um acidente de carro há 2 semanas. Nada grave, mas teve traumatismo craniano leve e algumas costelas fraturadas. Ele recebeu alta, mas precisa de acompanhamento constante nas próximas semanas. Repouso absoluto, administração de medicamentos no horário certo, fisioterapia leve. E por que ele não pode contratar uma agência de enfermagem?" Letícia perguntou desconfiada. Marisa hesitou. "A família dele... Bem, digamos que eles querem discrição. Preferem alguém de confiança, indicado pessoalmente. Eu recomendei você." "Discrição?" Letícia cruzou os braços. "Marisa, isso está parecendo estranho." "Não é nada ilegal, eu garanto." Marisa riu. "É só uma família que preza pela privacidade. O pagamento é muito bom, Letícia, muito bom mesmo. Você poderia finalmente juntar dinheiro para aquele curso de especialização que sempre quis fazer." Letícia mordeu o lábio. Era verdade que ela sonhava em fazer uma especialização em cuidados paliativos, mas o curso era caro. E sua mãe, Dona Carmen, que morava em Petrópolis, tinha problemas de saúde que exigiam medicamentos caros todo mês. "Quanto tempo seria?" ela perguntou, já sentindo que estava cedendo. 3 meses, talvez menos, se a recuperação for rápida. Você ficaria na casa dele, haveria um quarto só para você. Folga aos domingos." "Na casa dele?" Letícia arregalou os olhos. "Marisa, eu não sei." "Pense nisso como se fosse um plantão extenso." Marisa sorriu. "Você já faz plantões de 24 horas aqui. A diferença
É que lá você teria mais conforto e menos pacientes para cuidar. Seria só ele. Letícia suspirou. Posso pensar até amanhã? Claro, mas não demore muito. Eles querem alguém começando ainda esta semana. Naquela noite, Letícia conversou por telefone com sua mãe. Dona Carmen, sempre prática e sábia, disse: Filha, se você sentir que é seguro e a pessoa que te indicou é de confiança, por que não? Deus sempre coloca oportunidades em nosso caminho. Só precisamos ter coragem de aceitá-las. E foi assim que, 2 dias depois, Letícia se viu em um táxi subindo o Cosme Velho, em direção a uma área residencial que ela raramente frequentava. O motorista parou em frente a um portão discreto, de madeira escura, cercado por muros cobertos de plantas trepadeiras. É aqui, moça, disse o motorista, conferindo o endereço. Letícia pagou a corrida e desceu com sua mala. Antes que pudesse tocar o interfone, o portão se abriu automaticamente. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos pretos presos em um coque baixo e vestindo roupas simples, mas elegantes, apareceu no pequeno jardim. Você deve ser Letícia, disse a mulher com um sorriso caloroso. Eu sou Helena Duarte, a governanta. Seja bem-vinda. Obrigada. Letícia sorriu de volta, sentindo-se um pouco mais à vontade. A casa era surpreendentemente modesta vista de fora. Um sobrado simples, pintado de branco, com janelas de madeira azul marinho. Nada ostensivo ou chamativo. Foi só quando Helena a conduziu para dentro que Letícia percebeu que as aparências enganavam. O interior era decorado com gosto refinado, mas discreto. Pisos de madeira clara, paredes brancas com poucas, mas impactantes obras de arte, móveis de design minimalista, tudo muito limpo, organizado e silencioso. Havia uma tranquilidade naquela casa que Letícia não esperava encontrar. Deixe eu mostrar seu quarto primeiro, disse Helena, conduzindo-a a escada acima. Depois a levo para conhecer o Sr. Rodrigo. O quarto designado para Letícia era espaçoso e aconchegante. Uma cama de casal com lençóis brancos impecáveis, um armário embutido, uma escrivaninha junto à janela que dava para o jardim dos fundos e um banheiro privativo. Espero que goste, disse Helena. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Eu moro aqui também, meu quarto fica no andar térreo. Está perfeito, obrigada. Letícia disse sinceramente. Bom, então vamos conhecer seu paciente. Helena a levou até o fim do corredor, onde havia uma porta dupla de madeira. Ela bateu levemente antes de abrir. Rodrigo, a enfermeira chegou. O quarto era amplo e cheio de luz natural que entrava por grandes janelas com cortinas brancas semi-abertas. Havia uma cama larga, onde um homem estava recostado contra várias almofadas, com um laptop sobre uma mesinha de cabeceira improvisada. Quando Letícia entrou, ele levantou os olhos, e ela sentiu um pequeno sobressalto. Não sabia exatamente o que esperava, mas não era aquilo. Rodrigo Navarro aparentava ter 30 e poucos anos. Cabelos castanhos levemente desalinhados, barba por fazer de alguns dias, olhos azuis esverdeados que a observaram com uma mistura de curiosidade e cansaço. Havia um hematoma amarelado ao redor de seu olho esquerdo e um corte cicatrizando na testa. Ele vestia uma camiseta cinza simples e parecia comum, surpreendentemente comum. Oi, ele disse com uma voz rouca, fechando o laptop. Você deve ser Letícia. Sim, senhor. Ela respondeu profissionalmente, entrando no quarto com sua postura de enfermeira ativada. Senhor Rodrigo, certo? Só Rodrigo, por favor. Ele fez uma careta. Senhor me faz sentir velho. Letícia sorriu levemente. Tudo bem. Rodrigo, então. Eu sou Letícia Campos. Vou estar cuidando de você pelos próximos meses. Ótimo. Ele suspirou. Embora eu ache que não preciso de babá, mas minha irmã insistiu. Sua irmã está certa, Letícia disse firmemente, aproximando-se da cama. Você sofreu um traumatismo craniano.
Precisa de repouso e monitoramento. Posso ver seu relatório médico? Rodrigo apontou para uma pasta sobre a cômoda. Letícia a pegou e começou a ler, fazendo anotações mentais. Traumatismo craniano leve. 3 costelas fraturadas do lado direito. Contusões múltiplas. Alta médica com recomendação de repouso por pelo menos 6 semanas. Fisioterapia leve após 4 semanas. Monitoramento de possíveis sintomas de concussão. Você está sentindo dores de cabeça? Ela perguntou, ainda lendo. Às vezes. Tontura? Náusea? Não. Só quando fico muito tempo olhando para telas. Então precisa diminuir o tempo de tela, ela disse, fechando a pasta e olhando para ele com firmeza. O laptop fica guardado a maior parte do dia. Rodrigo fez cara feia. Eu trabalho no laptop. Não nas próximas semanas, Letícia disse sem pestanejar. Seu cérebro precisa descansar. Isso não é negociável. Houve um momento de silêncio em que os dois se mediram com o olhar. Letícia já estava acostumada com pacientes resistentes. Era parte do trabalho. Finalmente, Rodrigo suspirou e entregou os pontos. Tá bom, doutora. Enfermeira. Ela corrigiu com um pequeno sorriso. Helena, que observava a interação com um sorriso discreto, disse: Vou deixar vocês se acertarem. Letícia, qualquer coisa é só me chamar. Depois que Helena saiu, Letícia pegou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, de frente para Rodrigo. Vamos estabelecer algumas regras, ela disse, pegando uma caneta e um bloco de notas que tinha trazido na bolsa. Primeiro preciso saber sua rotina de medicamentos. Que horas você tem tomado os analgésicos? Quando dói, Rodrigo respondeu com um dar de ombros. Letícia suspirou. Isso não é uma rotina. Vamos fazer assim. Você vai tomar os medicamentos em horários regulares, mesmo se não estiver doendo. Prevenção é melhor que tratamento. Agora, me fale sobre seu sono. Está dormindo bem? E assim começou a rotina deles. Letícia descobriu que ser enfermeira particular era bem diferente de trabalhar em um hospital. No hospital, havia sempre uma equipe, sempre outros pacientes, sempre movimento. Ali, era só ela, Rodrigo, Helena e o silêncio daquela casa escondida no Cosme Velho. Os primeiros dias foram de ajuste. Rodrigo não era um paciente fácil. Ele era inquieto, impaciente com suas limitações físicas e claramente não estava acostumado a ficar parado. Letícia o pegou várias vezes tentando se levantar sozinho ou alcançar coisas que estavam longe demais. Rodrigo! Ela chamou certa manhã, encontrando-o em pé no corredor segurando a parede. O que você está fazendo? Só fui ao banheiro, ele resmungou. Você deveria ter me chamado. E se você tiver uma tontura e cair? Eu não vou cair, Letícia. Eu não sou inválido. Não, mas você tem costelas fraturadas e um traumatismo craniano. Ela disse pacientemente, colocando o braço dele sobre seus ombros para ajudá-lo a voltar para o quarto. Orgulho não ajuda em nada na recuperação. Ela podia sentir a tensão no corpo dele, a frustração quase palpável, e pela primeira vez, Letícia se pegou pensando em quem era aquele homem realmente. Ele tinha o ar de alguém acostumado a estar no controle, a fazer as coisas acontecerem. Ficar de repouso devia ser uma tortura para ele. Me desculpe, Rodrigo disse baixinho quando estavam de volta ao quarto. Eu sei que você está só fazendo seu trabalho. Não precisa pedir desculpas, Letícia disse, ajudando-o a se deitar novamente. Eu entendo sua frustração, mas quanto mais você colaborar agora, mais rápido vai se recuperar. Ele a olhou com aqueles olhos azuis esverdeados e pela primeira vez Letícia viu algo além da impaciência. Havia cansaço ali, não apenas físico, mas emocional também. Você é boa nisso, ele disse. No quê? Em ser firme sem ser fria. A maioria das pessoas ou me trata como criança ou fica com pena de mim. Letícia sorriu. Eu não tenho pena de você.
Você se recuperou bem do acidente. Está vivo, consciente, sem sequelas graves. Tem muito pelo que ser grato. Você sempre é tão otimista? Eu trabalho em hospital, ela disse simplesmente. Vi coisas bem piores. Então sim, tendo a ver o lado positivo. Naquela noite, enquanto Letícia estava em seu quarto revisando as anotações do dia, Helena bateu na porta. Posso entrar? Claro, Helena. A governanta entrou trazendo uma xícara de chá. Achei que você pudesse gostar. Camomila com mel. Obrigada, que gentileza. Letícia sorriu, aceitando a xícara. Helena sentou-se na cadeira perto da escrivaninha. Como foi o primeiro dia? Bem, eu acho. Rodrigo é obstinado. Helena riu. Essa é uma palavra gentil. Ele sempre foi assim, desde pequeno. Você conhece ele há muito tempo? Desde que ele tinha 8 anos, Helena disse com um sorriso nostálgico. Trabalhei para a família dele por muitos anos. Depois que os pais faleceram, continuei cuidando dele e da irmã. Os pais dele morreram? Letícia sentiu uma pontada de empatia. Há 15 anos foi difícil para eles. O Rodrigo tinha apenas 19 anos e a Juliana, a irmã, tinha 16. Deve ter sido terrível. Foi, mas eles são fortes, especialmente o Rodrigo. Ele assumiu muitas responsabilidades muito jovem. Letícia queria perguntar mais, mas alguma coisa na expressão de Helena a fez hesitar. Havia segredos naquela casa, ela podia sentir, mas não era sua função descobri-los. Ela estava ali para cuidar de um paciente, não para investigar sua vida. Ele tem sorte de ter você, Letícia disse simplesmente. E agora tem você também, Helena sorriu. Eu sei que posso parecer intrometida, mas seja paciente com ele. O Rodrigo não é bom em aceitar ajuda, mas ele precisa dela, mesmo que não admita. Eu vou cuidar bem dele, Letícia prometeu, e ela cumpriu sua promessa. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se estabelecer. Letícia acordava às 7, tomava café na cozinha com Helena e subia para o quarto de Rodrigo às 8. Ela o ajudava com banho nos primeiros dias, algo que ele odiava, mas aceitava por necessidade. Administrava os medicamentos, verificava sinais vitais e passava a maior parte do dia monitorando-o. Mas algo inesperado começou a acontecer. Conversas. No início, eram breves e práticas. Letícia perguntava sobre sintomas. Rodrigo respondia. Mas aos poucos, os diálogos foram se expandindo. Você é do Rio? Rodrigo perguntou numa tarde, enquanto Letícia anotava algo em seu caderno. Sou sim. Nasci aqui em Copacabana, mas morei um tempo em Petrópolis com minha mãe quando era adolescente. Petrópolis é bonito. É sim. Saudades do clima de lá. Minha mãe ainda mora lá. Você vai visitá-la nos seus domingos de folga? Às vezes. Mas a viagem é longa, sabe? Prefiro guardar dinheiro quando posso. Rodrigo ficou quieto por um momento. Você tem irmãos? Não, sou filha única. E você? Helena mencionou que você tem uma irmã. Tenho, Juliana. Ela mora em Amsterdã agora. Amsterdã? Nossa, que longe. É, Rodrigo disse com um sorriso triste. Ela é arquiteta. Foi para lá fazer mestrado há 5 anos e acabou ficando. Conheceu alguém, se casou. Você sente falta dela? Muito, ele admitiu. Mas ela está feliz, é o que importa. Ela sabe do acidente? Sabe. Quis vir, mas eu disse que não precisava. Foi só um susto. Letícia o observou. Foi mais que um susto, Rodrigo. Eu sei, ele suspirou, mas não queria preocupá-la. Ela tem a vida dela agora. Havia uma solidão naquela afirmação que tocou Letícia. Ela podia ver que Rodrigo carregava o peso de não querer ser um fardo para ninguém. As semanas foram passando e Letícia começou a perceber pequenas coisas sobre Rodrigo.
Ele lia muito, não apenas no laptop, mas livros físicos, romances, biografias, livros de filosofia. Sua estante era eclética e bem organizada. Ele gostava de música clássica. Às vezes, Letícia o encontrava de olhos fechados, ouvindo Chopin ou Debussy, com uma expressão serena no rosto. Ele era gentil com Helena, tratava-a com respeito e carinho genuínos. Letícia via a forma como ele agradecia cada refeição, cada pequeno cuidado, e ele fazia perguntas, muitas perguntas, sobre a vida de Letícia, sua família, seus sonhos. Ele parecia genuinamente interessado, e Letícia se pegou compartilhando mais do que costumava. Por que você escolheu ser enfermeira? Ele perguntou numa manhã chuvosa, enquanto ela verificava sua pressão arterial. Minha avó, Letícia respondeu sem pensar muito. Ela teve câncer quando eu tinha 15 anos. As enfermeiras que cuidaram dela foram tão humanas, sabe? Elas não tratavam ela como apenas mais um caso. Elas realmente se importavam. Eu quis ser assim. Quis fazer a diferença na vida das pessoas nos momentos mais difíceis. Sua avó se recuperou? Letícia ficou quieta por um momento. Não, ela faleceu 6 meses depois do diagnóstico. Mas as enfermeiras fizeram aqueles últimos meses serem dignos e cheios de amor. Sinto muito, Rodrigo disse suavemente. Obrigada. Faz tempo já, mas ela seria orgulhosa de ver o que me tornei. Ela seria mesmo, Rodrigo concordou. Você é uma ótima enfermeira, Letícia. Ela sorriu, sentindo um calor estranho no peito. Como você pode saber? Eu sou a única enfermeira que você teve. Exatamente por isso, ele disse com um sorriso. Não tenho parâmetro de comparação. Para mim, você definiu o padrão. Letícia riu e percebeu que estava rindo cada vez mais quando estava perto dele. Rodrigo tinha um senso de humor seco que ela apreciava, uma forma inteligente de ver o mundo. No final da 3ª semana, Rodrigo começou a fisioterapia leve. Um fisioterapeuta chamado Paulo ia à casa 3 vezes por semana, e Letícia observava os exercícios para poder auxiliar nos outros dias. Ver Rodrigo se mover com dificuldade, segurando o lado onde as costelas estavam fraturadas, lembrando-a de que ele ainda estava machucado, despertou nela um instinto protetor que ia além do profissional. Você está indo bem, ela encorajava enquanto ele fazia exercícios de respiração. Cada dia um pouco melhor. Dói, ele admitiu. Eu sei. Mas a dor significa que está curando. Uma tarde, enquanto Letícia estava organizando os medicamentos de Rodrigo na cozinha, Helena estava preparando o jantar. Posso fazer uma pergunta? Helena disse casualmente enquanto picava legumes. Claro. O que você acha do Rodrigo? Letícia ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Como assim? Como pessoa, o que você acha dele? Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Ele é complexo, inteligente, sensível, mas guarda muito para si. Às vezes eu sinto que ele carrega um peso grande nos ombros. Helena assentiu lentamente. Você está certa. Rodrigo sempre sentiu que precisava ser forte por todos ao redor. Desde que os pais morreram, ele mudou, ficou mais sério, mais fechado. Isso deve ter sido muito difícil. Foi, e desde então ele nunca parou de trabalhar. Sempre focado, sempre ocupado. Esse acidente foi talvez a primeira vez em anos que ele foi forçado a parar e respirar. Letícia absorveu essas informações. Fazia sentido. A impaciência de Rodrigo, sua dificuldade em aceitar ajuda, tudo se encaixava. Ele não fala sobre o trabalho, Letícia observou. Já reparei nisso. Não sei nem o que ele faz. Helena ficou quieta por um momento. É porque ele não quer que as pessoas o tratem diferente por causa disso. Por causa do quê? Mas Helena apenas sorriu misteriosamente. Um dia você vai entender. Mas por enquanto, continue sendo exatamente como você tem sido. Autêntica. É refrescante para ele.
Aquela conversa ficou na mente de Letícia. Havia segredos, ela tinha certeza, mas, estranhamente, não se sentia incomodada por não saber. O Rodrigo que ela conhecia, o homem que lia Dostoiévski à noite, que ria de piadas bobas, que agradecia cada pequeno cuidado, era real. O resto não parecia importar. Na quinta semana, Rodrigo estava significativamente melhor. Conseguia se mover sozinho, as costelas estavam curando bem, e os sintomas do traumatismo haviam desaparecido completamente. Em breve, você não vai mais precisar de mim, Letícia disse certa manhã meio de brincadeira. Mas Rodrigo não sorriu. Eu sei, ele disse baixinho, e havia algo em sua voz que fez Letícia parar o que estava fazendo e olhar para ele. Você parece triste com isso, ela observou. Estou apenas acostumado com sua presença, ele admitiu. Vai ser estranho quando você for embora. Letícia sentiu algo apertar em seu peito. Bem, ainda falta mais de um mês. Vamos aproveitar. Mas naquele momento algo mudou entre eles. Uma consciência sutil de que o tempo deles juntos era limitado, de que aquele pequeno mundo que haviam criado naquela casa no Cosme Velho tinha prazo de validade. E foi então que Letícia começou a perceber algo que a assustou. Ela estava se apegando, não apenas ao paciente, mas ao homem, aos olhos azuis esverdeados que a observavam com interesse genuíno, ao sorriso que ele reservava só para ela e Helena. As conversas que se estendiam pela noite afora. Ela começou a contar os dias que faltavam com um misto de ansiedade e tristeza. E se pegou prolongando os momentos juntos, encontrando desculpas para ficar mais tempo no quarto dele. Rodrigo também parecia estar mudando. Ele olhava para ela de forma diferente. Havia uma intensidade em seu olhar que não estava lá antes. E às vezes, quando suas mãos se tocavam acidentalmente durante os exercícios de fisioterapia, ambos ficavam quietos por um momento longo demais. Uma noite, Letícia estava em seu quarto lendo quando ouviu uma batida na porta. Era quase meia-noite. Entra, ela disse, esperando ser Helena, mas era Rodrigo. Ele estava de pé, vestindo uma camiseta branca e calças de moletom, descalço, os cabelos despenteados. Desculpa incomodar, ele disse. Eu não consegui dormir e vi que sua luz estava acesa. Está tudo bem? Letícia se levantou imediatamente preocupada. Está sentindo dor? Não, não é isso. Ele balançou a cabeça. Eu só queria conversar. Você se importa? Letícia hesitou apenas um segundo antes de dizer. Claro, entra. Rodrigo entrou e sentou-se na cadeira perto da escrivaninha, enquanto Letícia se sentou na cama, de pernas cruzadas. Sobre o que você quer conversar? Ela perguntou. Rodrigo ficou quieto por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Eu preciso te contar algo, ele finalmente disse. O coração de Letícia acelerou. O quê? Eu não fui completamente honesto com você, ele começou, e Letícia sentiu uma pontada de medo. Não sobre meu acidente ou minha recuperação. Isso tudo é verdade, mas sobre quem eu sou. Eu não entendo. Rodrigo suspirou profundamente. Meu nome completo é Rodrigo Navarro. Minha família, nós tínhamos uma empresa grande, de tecnologia. Meus pais a fundaram há mais de 30 anos. Letícia ouviu, confusa sobre para onde aquilo estava indo. Quando meus pais morreram, eu assumi a presidência. Eu tinha 19 anos, Letícia. Não sabia nada sobre administrar uma empresa, mas aprendi. Trabalhei dia e noite por anos. A empresa cresceu. Muito. Ele pausou, e Letícia podia ver a tensão em seu rosto. Hoje, a Navarro Tech é uma das maiores empresas de software do Brasil. Temos escritórios em Sydney, em Praga, em Toronto. E eu? Ele respirou fundo. Eu sou o CEO. Letícia piscou, processando a informação. CEO. Sim. E você me disse isso por quê? Porque eu não quero mais mentiras entre nós.
Rodrigo disse, olhando diretamente para ela. Desde que você chegou, eu tenho sido apenas eu. Não o CEO, não o filho dos fundadores, não o homem que precisa manter uma imagem. Só Rodrigo. E é libertador. Mas eu sinto que não posso continuar sem você saber a verdade. Letícia absorveu tudo aquilo. 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. A casa modesta, mas elegante, os livros caros, a necessidade de discrição, tudo fazia sentido agora. Por que você escondeu isso de mim? Ela perguntou finalmente. Por quê? Rodrigo disse baixinho. Quando as pessoas descobrem quem eu sou, elas mudam. Elas começam a me tratar diferente, com mais distância. Ou pior, com interesse excessivo. Mas você tratou como gente, como um paciente que precisava de cuidados, como um ser humano. E eu precisava disso. Letícia ficou quieta, deixando a informação se assentar. Parte dela estava em choque, outra parte estava tentando entender como se sentia sobre isso. Você está brava? Rodrigo perguntou ansiosamente. Não, Letícia disse honestamente. Só surpresa. Mas eu entendo por que você fez isso. E, ela sorriu levemente, explica por que Helena é tão misteriosa às vezes. Rodrigo riu, relaxando um pouco. Helena é muito protetora. Ela te ama, Letícia disse simplesmente. Como uma mãe. Eu sei. Eu a amo também. Houve um silêncio confortável entre eles. Isso muda alguma coisa? Rodrigo perguntou baixinho. Entre nós? Letícia o olhou nos olhos. Deveria? Não, mas... Então não muda, ela disse firmemente. Você continua sendo meu paciente. E, ela hesitou, meu amigo. Rodrigo sorriu, e era um sorriso genuíno e aliviado. Amigo. Eu gostei disso. Mas quando ele se levantou para sair, ele parou na porta e olhou para trás. Letícia? Sim? Obrigado. Por tudo. Por cuidar de mim, por me ouvir, por ser você. Depois que ele saiu, Letícia ficou acordada por horas, olhando para o teto. Seu coração batia de forma estranha, e ela sabia, com uma certeza assustadora, que tinha cruzado uma linha invisível. Ela estava se apaixonando por Rodrigo Navarro. E pior ainda, ela tinha certeza de que ele estava se apaixonando por ela também. Mas o que isso significava? Ela era uma enfermeira de classe média. Ele era um CEO milionário. Viviam em mundos completamente diferentes. Quando seu tempo ali acabasse, eles voltariam para suas vidas normais. E esse pequeno interlúdio seria apenas uma memória. Mas será que seria tão simples assim? As últimas 3 semanas passaram rápido demais. Rodrigo estava quase completamente recuperado. Não precisava mais de ajuda para se locomover, não tomava mais tantos remédios, estava voltando gradualmente às suas atividades. Mas ele não falava sobre Letícia ir embora, e nem ela trazia o assunto à tona. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, caminhadas no pequeno jardim dos fundos, conversas longas sobre tudo e nada. Rodrigo mostrava para ela seus livros favoritos, e Letícia compartilhava histórias de seus anos trabalhando em hospitais. Uma tarde, Rodrigo a levou para seu escritório no 2º andar, uma sala que Letícia ainda não tinha visto. Era um espaço luminoso com grandes janelas, uma mesa de trabalho minimalista e paredes cobertas de fotos. É a história da empresa, Rodrigo explicou, vendo o interesse de Letícia. Meus pais, quando fundaram tudo em uma garagem. Eu e Juliana crescendo entre códigos e servidores. A primeira sede... Letícia se aproximou, estudando as fotos. Viu um Rodrigo muito jovem, talvez com 18 ou 19 anos, ao lado de um homem e uma mulher sorridentes. Seus pais? Ela perguntou suavemente. Sim, essa foi tirada 3 meses antes do acidente. Eles parecem felizes. Eram, Rodrigo disse com nostalgia. Meu pai era um gênio da programação, mas muito distraído.
Minha mãe era a pragmática, a que mantinha tudo organizado. Eles se complementavam perfeitamente. Você se parece com eles. Fisicamente, sou mais parecido com meu pai. Mas em personalidade, dizem que sou uma mistura dos dois. Letícia continuou olhando as fotos, vendo a evolução da empresa, dos funcionários, dos escritórios cada vez maiores. Deve ser muito trabalho, ela observou. Administrar tudo isso. Rodrigo admitiu. Às vezes eu penso que perdi meus 20 e poucos anos trabalhando. Enquanto meus amigos viajavam, se divertiam, eu estava em reuniões e conferências. Você se arrepende? Ele pensou por um longo momento. Não, eu fiz o que precisava ser feito. Mas às vezes eu me pergunto como teria sido se... Se o quê? Se eu tivesse tido mais tempo para apenas viver. Letícia tocou seu braço suavemente. Você ainda tem tempo, Rodrigo. Você tem apenas 34 anos. 34 anos e um acidente que me fez repensar muita coisa, ele disse, virando-se para olhá-la. Sabe o que eu percebi nesses meses aqui? O quê? Que os momentos mais felizes que tive em anos foram conversando com você sobre coisas simples. Sem e-mails, sem reuniões, sem a pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. Letícia sentiu seu coração acelerar. Rodrigo, eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que isso é complicado, que nossa situação é temporária, mas eu precisava que você soubesse. Eles ficaram parados, olhando um para o outro, e Letícia podia sentir a tensão no ar, a atração inegável entre eles. Mas ela era profissional. Ela tinha limites éticos. Não importava o que sentia, não podia cruzar aquela linha enquanto fosse sua enfermeira. Faltam 2 semanas, ela disse baixinho, para o fim do meu contrato. Eu sei. E então, precisamos descobrir o que fazemos com isso. Com o quê? Letícia respirou fundo, reunindo coragem. Com o fato de que eu também sinto algo por você. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Você sente? Sim, ela admitiu, e foi libertador dizer em voz alta. Mas não pode acontecer nada enquanto eu for sua enfermeira. Seria errado. Eu entendo, Rodrigo disse, embora parecesse desapontado. Você é íntegra. É uma das coisas que eu mais admiro em você. Mas depois... Letícia não terminou a frase, deixando a possibilidade suspensa no ar. Depois... Rodrigo repetiu, esperançoso. Podemos ver o que acontece, sem as complicações profissionais. Rodrigo sorriu, e era um sorriso tão genuíno e feliz que fez o coração de Letícia derreter. Eu adoraria isso, ele disse. Naquela noite, Letícia ligou para sua mãe. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que foi, filha? Está tudo bem? Estou confusa. Eu acho que estou me apaixonando pelo meu paciente. Houve uma pausa, e então Dona Carmen disse, conta tudo. Letícia contou. Sobre Rodrigo, sobre as conversas, sobre a conexão que sentiam. Sobre descobrir que ele era CEO de uma grande empresa. E agora você está com medo, Dona Carmen resumiu. Estou. Mãe, ele é rico, muito rico, e eu sou apenas uma enfermeira. Vivemos em mundos completamente diferentes. Letícia, Dona Carmen disse firmemente, quando foi que eu te ensinei a se diminuir? Mãe, você é uma enfermeira dedicada, inteligente, bondosa. Você cuida de pessoas com amor e competência. Isso vale tanto quanto qualquer CEO. Se esse homem é sábio o suficiente para ver isso, então vocês merecem ter uma chance. Mas e se não der certo? E se o mundo dele for muito diferente do meu? E se der certo? Dona Carmen rebateu. Filha, não viva com medo do que pode dar errado. Viva com esperança do que pode dar certo. Letícia sentiu lágrimas nos olhos. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. E torço por vocês.
As 2 últimas semanas foram ao mesmo tempo maravilhosas e dolorosas. Maravilhosas porque Letícia e Rodrigo estavam mais próximos do que nunca. Dolorosas porque cada dia que passava era um dia a menos juntos. Rodrigo estava completamente recuperado agora. Ele tinha voltado a trabalhar algumas horas por dia, sempre com Letícia por perto, garantindo que ele não se esforçasse demais. Uma tarde, 3 dias antes do fim do contrato de Letícia, Rodrigo recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher loira, elegante, de aproximadamente 30 anos, que entrou na casa falando rapidamente em holandês ao celular. Juliana! Rodrigo se levantou surpreso. O que você está fazendo aqui? Surpresa! Ela disse abraçando o irmão cuidadosamente. Eu não aguentei mais ficar longe. Precisava ver com meus próprios olhos que você está bem. Foi então que ela notou Letícia, que estava observando a cena de longe. E você deve ser Letícia, Juliana disse com um sorriso caloroso, se aproximando. A enfermeira que cuidou do meu irmão teimoso. É um prazer conhecê-la, Letícia disse, apertando a mão estendida. O prazer é meu. Rodrigo não para de falar de você quando conversamos por vídeo. Letícia olhou rapidamente para Rodrigo, que ficou vermelho. Juliana, ele resmungou. O quê? É verdade, ela riu. Letícia isso, Letícia aquilo. Vocês compartilharam um livro. Letícia contou uma história engraçada. Eu estava começando a ficar com ciúmes. Letícia não sabia se sorria ou ficava constrangida. Mas havia algo caloroso em saber que Rodrigo falava dela para a irmã. Juliana ficou para jantar e Letícia foi convidada a se juntar a eles. Foi uma noite agradável, cheia de risadas e histórias. Juliana contava sobre sua vida em Amsterdã, seu marido holandês que não falava uma palavra de português, as peculiaridades de viver em outro país. Depois do jantar, enquanto Rodrigo e Juliana conversavam no escritório sobre assuntos da empresa, Helena chamou Letícia na cozinha. Ela aprovou você, Helena disse com um sorriso. Aprovou? Juliana, ela tem um bom instinto para pessoas. E pelo jeito como ela olhou para você e para o Rodrigo, ela sabe. Sabe o quê? Que vocês se importam um com o outro. Letícia suspirou. É tão óbvio assim? Para quem conhece Rodrigo como eu conheço? Sim, eu não o vi tão leve em anos. Você fez bem para ele, Letícia, mais do que apenas fisicamente. Eu não sei o que vai acontecer, Letícia admitiu. Depois que eu for embora... Aí está o problema, Helena disse. Quem disse que você precisa ir embora? Meu contrato acaba em 3 dias. Contratos podem ser renovados, modificados. Mas Rodrigo não precisa mais de uma enfermeira. Helena sorriu misteriosamente. Talvez ele precise de algo mais. Letícia ficou pensando nisso a noite toda. O que Helena estava sugerindo? Que ela ficasse? Mas em que capacidade? Ela não podia simplesmente morar ali sem propósito. No penúltimo dia, Rodrigo pediu para falar com ela em particular. Eu tenho uma proposta, ele disse parecendo nervoso. Que tipo de proposta? Não vá embora, ele disse simplesmente. Letícia piscou, surpresa. Rodrigo... Ouça antes de responder, ele pediu. Eu sei que nosso arranjo era temporário. Eu sei que você tem sua vida, seu apartamento, seus planos, mas essas semanas elas significaram muito para mim, mais do que eu consigo expressar. Para mim também, Letícia admitiu. Então fica, não como minha enfermeira, não mais, mas como alguém que eu quero conhecer melhor. Sem pressão, sem expectativas, só fica. Rodrigo, eu não posso simplesmente morar aqui sem um propósito. Então vamos em datas, ele sugeriu. Eu te levo para jantar. Conhecemos a cidade juntos, como 2 pessoas normais que estão se conhecendo. Exceto que você não é uma pessoa normal, Letícia disse com um sorriso triste. Você é CEO de uma empresa gigante. Seu mundo é muito diferente do meu. E daí? Rodrigo pegou as mãos dela. Letícia,
Eu não quero alguém do meu mundo. Eu quero você, a mulher que me tratou como ser humano, que conversou comigo sobre livros e filosofia e vida. A mulher que me fez rir, mesmo quando eu estava frustrado e com dor. Letícia sentiu lágrimas nos olhos. Eu estou com medo. Eu também, ele admitiu. Estou aterrorizado. Eu não faço isso, Letícia. Eu não me abro assim. Mas você derrubou todas as minhas defesas. E se não der certo? E se der? Ele rebateu, ecoando as palavras de sua mãe. Vale a pena tentar descobrir? Letícia olhou para aqueles olhos azuis esverdeados que tinham se tornado tão familiares, tão queridos. Pensou em todas as conversas que tiveram, em todos os momentos compartilhados. Pensou em como seu coração se acelerava quando ele sorria, como ela se pegava contando os minutos até vê-lo novamente. Sim, ela disse finalmente, vale a pena. O sorriso que Rodrigo abriu foi radiante. Ele puxou Letícia para seus braços, abraçando-a com força, e ela deixou, permitindo-se finalmente sentir o que estava tentando suprimir há semanas. Então é um sim, ele murmurou em seu cabelo. É um sim, ela confirmou. E pela primeira vez em 3 meses, Rodrigo beijou Letícia. Foi um beijo suave, cheio de promessa e possibilidade. Um começo, não um fim. No último dia oficial de trabalho de Letícia, Helena preparou um jantar especial. Juliana estava lá, além de 2 amigas próximas de Rodrigo, que Letícia estava conhecendo pela primeira vez. Foi uma celebração disfarçada. Oficialmente, era para agradecer Letícia pelos cuidados prestados. Não oficialmente, era um marco. O começo de algo novo. Um brinde. Juliana levantou sua taça de vinho. A Letícia, que não apenas curou o corpo do meu irmão, mas também começou a curar sua alma. Todos brindaram, e Letícia sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com o vinho. Depois do jantar, quando os convidados já tinham ido embora e Juliana se recolheu para o quarto de hóspedes, Rodrigo e Letícia ficaram sozinhos no Jardim dos Fundos. Então, ele disse, sentando-se no banco de madeira sob a jabuticabeira, oficialmente, você não é mais minha enfermeira. Oficialmente não, Letícia concordou, sentando-se ao lado dele. O que você é agora, então? Acho que estou descobrindo. Rodrigo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu gostaria de te apresentar para mais pessoas. Meus amigos, colegas de trabalho, você toparia? Estou nervosa, Letícia admitiu. O mundo deles vai adorar você, Rodrigo interrompeu. Como eu adoro. Letícia virou-se para ele surpresa. Você me ama? Rodrigo ficou quieto por um momento, como se considerando suas palavras cuidadosamente. Eu acho que estou no caminho de te amar, sim. Ainda é cedo, eu sei. Mas é isso que eu sinto. Eu também, Letícia confessou. Eu também estou no caminho. Eles ficaram ali, no silêncio do jardim, ouvindo os grilos e o vento nas folhas, de mãos dadas, 2 mundos diferentes se encontrando em um ponto comum chamado conexão humana. 2 dias depois, foi então que aconteceu. Letícia já tinha voltado para seu apartamento em Copacabana, mas havia combinado de se encontrar com Rodrigo para jantar naquela noite. Ela estava arrumando suas coisas, escolhendo uma roupa, quando a campainha tocou. Era um mensageiro com um envelope, e foi esse envelope que ela segurou com mãos trêmulas naquela manhã de terça-feira, ainda vestindo seu uniforme de enfermeira de um plantão que tinha feito no hospital na noite anterior. O cheque dentro tinha 6 zeros, e a carta dizia: Letícia, quando te contratei, eu pensei que estava apenas buscando alguém para cuidar das minhas feridas físicas. Não imaginava que você também curaria feridas que eu nem sabia que tinha. Este cheque não é pagamento. Você já recebeu o que foi acordado. Isto é um presente, porque você me deu algo que eu não sabia que precisava.
você me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo, que existe conexão real, que existem pessoas que veem além do dinheiro e do status. Use este dinheiro como quiser, faça sua especialização, ajude sua mãe, realize seus sonhos, você merece. Mas saiba que nenhuma quantia de dinheiro poderá pagar o que você realmente me deu. Esperança de que eu posso ser mais do que apenas um CEO. De que eu posso ser apenas Rodrigo e ser suficiente. Te vejo hoje à noite com carinho, Rodrigo. Letícia leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ela não sabia se ria ou chorava, se estava feliz ou sobrecarregada. Ela pegou o telefone e ligou para o número que agora conhecia de cor. Alô? Rodrigo atendeu no segundo toque. Você é louco, Letícia disse, mas estava sorrindo. Completamente louco. Recebi a carta então. Rodrigo, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Pode e vai aceitar, ele disse firmemente. Você mudou minha vida, Letícia. Me deixe fazer algo por você também. Você já fez, ela disse suavemente. Você me mostrou que ainda existe homens bons no mundo, que existe conexão real, que... Ele pressionou quando ela ficou quieta. Que é possível amar alguém em apenas 3 meses. Houve silêncio do outro lado da linha. E então, você me ama? Estou começando a amar, Letícia corrigiu. É cedo ainda, mas... Sim, eu acho que estou me apaixonando por você. Eu definitivamente estou me apaixonando por você, Rodrigo respondeu, sua voz carregada de emoção. Então, o que fazemos agora? Agora? Você aceita o presente, vai para casa, descansa e me encontra hoje à noite às 8. Eu tenho uma surpresa para você. Outra surpresa? Uma boa, eu prometo. Rodrigo, confie em mim, Letícia pensou na pergunta. Confiava? Apesar de tudo ser novo, apesar dos mundos diferentes, apesar dos medos? Sim, ela disse. Eu confio. Então nos vemos às 8. Naquela noite, Rodrigo levou Letícia para um pequeno restaurante italiano escondido em Santa Teresa. Nada extravagante ou cheio de paparazzi. Apenas um lugar aconchegante com boa comida e música ao vivo. Eu quis te trazer aqui porque, Rodrigo explicou enquanto esperavam a comida. Este foi o primeiro lugar para onde meus pais me levaram depois que assumi a empresa. Eu estava completamente perdido, sem saber se daria conta. Minha mãe me trouxe aqui e disse, Rodrigo, no fim do dia você é apenas um ser humano. Nunca esqueça disso. Ela parece ter sido sábia. Era, muito, e eu esqueci aquele conselho por anos. Fiquei tão consumido pelo trabalho que esqueci de ser humano, até você aparecer. Eu não fiz nada de especial, Letícia disse. Você me viu, Rodrigo disse simplesmente. Você realmente me viu. Não o CEO, não o rico, não o nome, apenas eu. E isso foi tudo. A comida chegou e eles conversaram sobre tudo e nada. Sobre planos futuros, sobre os medos de Letícia em relação ao mundo dele, sobre os medos de Rodrigo de não ser o suficiente sem todo o aparato corporativo. Sabe o que eu percebi? Letícia disse enquanto compartilhavam uma sobremesa. Nós dois temos os mesmos medos. Você tem medo de não ser suficiente sem o status. Eu tenho medo de não ser suficiente para o seu status. Mas talvez nós apenas sejamos suficientes sendo nós mesmos. Rodrigo pegou a mão dela sobre a mesa. Eu gosto dessa ideia. Eu também. Então vamos fazer um acordo, ele disse. Vamos dar um passo de cada vez. Sem pressão, sem expectativas impossíveis. Apenas vamos viver. E o que significa isso exatamente? Significa que eu vou te apresentar para meu mundo, mas não vou te forçar a fazer parte dele se você não quiser. Significa que vamos em datas, conhecemos melhor um ao outro e vemos para onde isso vai. Significa que se em algum ponto você decidir que isso não é para você, eu vou respeitar. E se eu quiser continuar? Rodrigo sorriu.
Então vamos continuar. Naquela noite, quando Rodrigo deixou Letícia em seu apartamento em Copacabana, eles se beijaram novamente. E dessa vez não havia hesitação, não havia dúvidas. Apenas a certeza de que, por mais improvável que fosse, eles tinham encontrado algo real. 3 meses depois, Letícia estava no escritório da Navarro Tech pela primeira vez. Rodrigo tinha insistido em levá-la para conhecer o ambiente onde ele passava a maior parte do tempo. O escritório era impressionante. Moderno, com espaços abertos, plantas por toda parte, uma cafeteria interna, áreas de descanso com jogos. Parecia mais um espaço criativo do que um escritório corporativo. É aqui que a mágica acontece, Rodrigo disse com orgulho, mostrando para ela os diferentes andares. Nossos programadores trabalham no 5º andar, design no 6º, administração no 7º. E você? Letícia perguntou. Eu fico no 8º, mas passo mais tempo nos outros andares do que no meu escritório. Eles pegaram o elevador até o 8º andar, e Letícia foi apresentada à assistente de Rodrigo, Marina, uma mulher eficiente de 40 e poucos anos que olhou para Letícia com aprovação. Então você é a famosa Letícia, Marina disse com um sorriso. É um prazer finalmente conhecê-la. Rodrigo fala de você sem parar. Letícia olhou para Rodrigo, que ficou vermelho. Marina, o quê? É verdade. Metade das nossas reuniões agora incluem Letícia disse isso ou Letícia acha aquilo. Letícia riu, encantada e constrangida ao mesmo tempo. O escritório de Rodrigo era grande, mas surpreendentemente simples. Uma mesa com 2 monitores, uma estante cheia de livros técnicos e de negócios, algumas fotos emolduradas. A única concessão pessoal no espaço. É aqui que você passa a maior parte do tempo? Letícia perguntou. Infelizmente, sim. Mas estou tentando mudar isso. Estou delegando mais, trabalhando de casa alguns dias, tentando ter mais equilíbrio. E está conseguindo? Mais ou menos. É um processo. Mas ter você na minha vida me motiva a tentar. Eles passaram o dia juntos, Letícia observando Rodrigo em seu elemento. E foi revelador. Ele era respeitado, claramente, mas também acessível. Ele conhecia os nomes de seus funcionários, perguntava sobre suas famílias, se importava genuinamente. Você é um bom líder, Letícia disse quando estavam sozinhos novamente no escritório dele. Eu tento. Meus pais me ensinaram que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de lucros. Eles estariam orgulhosos. Rodrigo ficou quieto por um momento. Eu espero que sim. Naquela noite, Rodrigo levou Letícia para conhecer alguns de seus amigos mais próximos. Era um jantar informal na casa de Felipe e Ana, um casal que conhecia Rodrigo desde a universidade. Letícia estava nervosa, mas Felipe e Ana foram incrivelmente calorosos. Eles fizeram perguntas genuínas sobre a vida dela, compartilharam histórias embaraçosas sobre Rodrigo na juventude e a fizeram sentir-se incluída. Nós estávamos preocupados com Rodrigo, Ana confessou quando os homens estavam na churrasqueira no jardim. Depois que os pais dele morreram, ele ficou tão fechado, trabalhando sem parar, sem vida social real, mas desde que você apareceu, ele voltou a ser o Rodrigo que conhecíamos. Felipe completou, voltando com cervejas. Obrigado por isso. Eu não fiz nada especial, Letícia protestou. Fez sim, Rodrigo disse, sentando-se ao lado dela e passando o braço por seus ombros. Você me lembrou que existe vida além do trabalho. Era tarde quando eles voltaram para a casa no Cosme Velho. Rodrigo tinha insistido que Letícia ficasse lá alguns dias, já que seu apartamento estava sendo pintado. Eles se sentaram no Jardim dos Fundos, no banco sob a jabuticabeira, como tinham feito tantas vezes nos últimos meses. Letícia, Rodrigo disse pegando as mãos dela,
eu preciso te dizer algo. Você está me assustando, ela brincou, mas havia nervosismo real em sua voz. Não precisa ter medo, ele disse suavemente. É algo bom. Pelo menos eu espero que você pense que é bom. O que é? Eu te amo, ele disse direto e sincero. Não estou mais no caminho de te amar. Eu simplesmente amo, completamente, totalmente. O coração de Letícia acelerou. Rodrigo, você não precisa dizer de volta se não estiver pronta, ele continuou rapidamente. Eu só precisava que você soubesse. Esses meses com você foram os melhores da minha vida. Você me faz querer ser melhor, me faz querer viver, não apenas existir. Lágrimas encheram os olhos de Letícia. Você realmente não sabe, não sabe? Sei o quê? Que eu também te amo, ela disse, sua voz quebrando de emoção. Completamente, totalmente. Eu te amo, Rodrigo Navarro. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era um beijo de promessa, de compromisso, de futuro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. Então, Rodrigo disse, ainda segurando-a perto. O que fazemos agora? Agora, Letícia disse, vivemos juntos. 1 ano depois, Letícia estava em sua formatura de especialização em cuidados paliativos. Na plateia, ela podia ver Rodrigo, sua mãe, Dona Carmen, Helena, Juliana, que tinha vindo especialmente de Amsterdã, e até Marina, da assistência de Rodrigo. Quando ela subiu ao palco para receber seu diploma, ouviu os aplausos de seu pequeno grupo serem mais altos que todos os outros, e ela sorriu, pensando em como sua vida tinha mudado. O dinheiro que Rodrigo lhe dera não apenas pagou o curso, mas também permitiu que ela ajudasse sua mãe com tratamentos melhores e até fizesse algumas reformas no apartamento em Copacabana. Ela agora dividia seu tempo entre o hospital, onde fazia plantões regulares, e trabalho voluntário em uma casa de cuidados paliativos que tinha descoberto através de seu curso. E quando não estava trabalhando, estava com Rodrigo. Eles tinham encontrado um equilíbrio. Ela continuava sendo ela, independente, dedicada ao trabalho que amava. Ele continuava sendo ele, comprometido com a empresa que construiu. Mas agora eles tinham um ao outro. Não foi sempre fácil. Houve momentos de ajuste, de descobrir como unir dois mundos tão diferentes. Letícia teve que aprender a lidar com a atenção ocasional da mídia e as expectativas sociais do círculo de Rodrigo. Rodrigo teve que aprender a desacelerar, a estar presente, a valorizar momentos simples. Mas eles conseguiram. Porque, no fundo, onde realmente importava, eles eram apenas duas pessoas que se amavam. Depois da cerimônia, todos foram jantar juntos em um restaurante que Letícia escolheu. Nada fancy, apenas um lugar com comida boa e atmosfera calorosa. Um brinde! Juliana levantou sua taça. A Letícia, que não apenas conquistou um diploma hoje, mas que conquistou o coração mais difícil de amolecer que eu conheço. Ei! Rodrigo protestou, mas estava sorrindo. É verdade, meu filho. Dona Carmen disse com um sorriso. Você era um caso perdido. Não era não, Rodrigo defendeu-se. Eu só estava esperando pela pessoa certa. Ele olhou para Letícia, e havia tanto amor naquele olhar que ela sentiu seu coração apertar. E achei, ele completou. Mais tarde, quando já estavam sozinhos no carro voltando para casa, Letícia agora passava mais tempo na casa no Cosme Velho do que em seu próprio apartamento. Rodrigo pegou a mão dela. Tenho uma pergunta para fazer, ele disse. Pode perguntar. Você seria feliz morando comigo? Letícia virou-se para ele surpresa. Rodrigo, oficialmente quero dizer, não apenas passando alguns dias aqui e ali, mas morando, tendo suas coisas aqui, fazendo deste nosso lar. Letícia sentiu emoção subir por sua garganta. Você tem certeza? Absoluta. Letícia, este último ano foi... Eu não consigo imaginar minha vida sem você. E eu sei que é um grande passo, mas... Sim, ela interrompeu. Sim?
Sim, eu quero morar com você, eu quero construir uma vida com você. O sorriso que Rodrigo abriu foi radiante. Sério? Sério, mas tem uma condição. Qualquer uma. Helena fica. Ela é parte do pacote. Rodrigo riu. Como se houvesse qualquer hipótese de Helena ir a qualquer lugar. Ela já me disse que se você for embora, ela vai com você. Ela não disse isso. Disse sim. Ela te ama quase tanto quanto eu. Naquela noite, deitados na cama que agora seria oficialmente deles, Letícia refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. 18 meses atrás, ela estava apenas aceitando um trabalho particular, nervosa, mas esperançosa. Não imaginava que aquela decisão mudaria toda a sua vida. No que você está pensando? Rodrigo perguntou, passando os dedos pelo cabelo dela. Em como a vida é estranha, Letícia disse. Como às vezes uma simples decisão pode mudar tudo. Você se arrepende? De nada, ela disse sinceramente. E você? Meu único arrependimento, ele disse pensativamente, é que demorei tanto para encontrar você. Mas encontrou, é o que importa. É sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a proximidade. Letícia. Obrigado. Por quê? Por cuidar de mim naqueles meses. Por me ver além do que todo mundo vê. Por me amar não apesar de quem eu sou, mas por causa de quem eu sou. Letícia virou-se para encará-lo. Rodrigo Navarro, eu deveria estar te agradecendo. Você me mostrou que é possível ter um amor real, que existem pessoas boas no mundo, que às vezes os melhores presentes vêm disfarçados de trabalho. Ela terminou com um sorriso. Rodrigo a beijou suavemente. Eu te amo. Eu também te amo. Anos depois, era uma manhã de sábado ensolarada. Letícia estava no jardim, regando as flores que ela mesma tinha plantado. A casa no Cosme Velho tinha se tornado verdadeiramente deles, com toques de ambos por todo lugar. Fotos da família de Letícia lado a lado, com fotos da família de Rodrigo. Livros de enfermagem misturados com livros de tecnologia e negócios. O silêncio organizado que Rodrigo preferia, harmonizado com o calor acolhedor que Letícia trazia. Bom dia, Rodrigo disse, aparecendo na porta dos fundos com 2 xícaras de café. Bom dia, Letícia sorriu, aceitando uma das xícaras. Você acordou cedo para um sábado. Não consegui dormir, ele admitiu, sentando-se no banco sob a jabuticabeira, agora carregada de frutas. Nervoso? Letícia perguntou, sentando-se ao lado dele. Um pouco. Vai dar tudo certo. Sua mãe ficaria orgulhosa. Hoje era o dia da inauguração do novo programa que Rodrigo tinha desenvolvido, uma iniciativa da Navarro Tech para levar educação tecnológica gratuita para comunidades carentes. Era um projeto que ele vinha planejando há meses, inspirado em parte por Letícia e seu trabalho voluntário. Você vai estar lá, certo? Ele perguntou. Claro, eu não perderia isso por nada. E sua mãe? Ela confirmou ontem. Está vindo de Petrópolis com uma amiga. Ótimo. Eles ficaram ali, bebendo café, no silêncio confortável que só casais que realmente se conhecem conseguem compartilhar. Sabe o que eu percebi? Letícia disse depois de um tempo. O quê? Faz 3 anos hoje que comecei a cuidar de você. Rodrigo olhou para ela surpreso. 3 anos. Sim. Eu cheguei aqui em um dia exatamente como esse, ensolarado, um pouco de brisa. Eu estava tão nervosa. Eu também estava. Nunca fui bom em pedir ajuda. Ainda não é, Letícia brincou. Ei! Ele protestou, mas estava sorrindo. Mas aprendeu a aceitar ajuda quando oferecida. É um progresso. Rodrigo a puxou para mais perto. Sabe o que mais aconteceu há 3 anos? O quê? Minha vida começou... Não, espera, isso soou dramático demais. Letícia riu. Um pouco. Mas é verdade. Eu estava apenas existindo antes. Trabalhando, dormindo, trabalhando mais. Não vivia realmente.
E então você apareceu com seu uniforme de enfermeira e seu caderno de anotações e tudo mudou. Você me deu permissão para ser apenas eu, para ser vulnerável, para admitir que estava cansado, que estava perdido. Você me curou em mais formas do que apenas fisicamente. Letícia sentiu lágrimas nos olhos. Você também me mudou, me mostrou que não preciso ter medo de sonhar grande, que merecemos amor e felicidade, não importa de onde viemos. Nós somos um bom time, Rodrigo disse. Somos sim. Letícia, Rodrigo disse, de repente parecendo nervoso. Sim, eu tenho uma coisa para você. Um presente de aniversário de 3 anos. Rodrigo, você não precisava. Eu queria, ele disse, puxando uma pequena caixa aveludada do bolso. O coração de Letícia parou. Rodrigo, Letícia Campos, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Você entraria na minha vida como minha enfermeira e ficou como meu tudo. Você é minha melhor amiga, minha confidente, meu amor, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você quer casar comigo? Lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Letícia agora. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rodrigo colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e então a puxou para um beijo profundo e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Helena vai ficar tão feliz, Letícia disse, rindo entre lágrimas. Ela já sabe. Eu pedi a bênção dela primeiro. Você pediu. Claro, ela é família. Você é incrível. Eu tento. Naquele momento, Helena apareceu na porta dos fundos. Então, ela chamou. Ela disse sim? Como você sabia? Letícia gritou de volta. Por favor, Helena revirou os olhos. Vocês dois são tão óbvios e, além disso, o Rodrigo é péssimo em guardar segredos. Eles riram e Helena se juntou a eles no jardim, abraçando ambos com lágrimas de felicidade nos olhos. Meus meninos, ela disse, embora Letícia fosse obviamente uma menina. Eu sempre soube que isso ia acontecer, desde o primeiro dia. Você sempre foi sábia, Rodrigo disse com carinho. Mais tarde, naquele dia, na inauguração do programa educacional, Letícia ficou ao lado de Rodrigo, enquanto ele fazia seu discurso. Ela observou o homem que amava falar com paixão sobre educação, oportunidades, sobre acreditar no potencial de cada pessoa independente de suas circunstâncias. E ela se lembrou do homem que conhecera 3 anos atrás, machucado, impaciente, guardado, e viu o homem que ele era agora, aberto, generoso, comprometido com fazer diferença no mundo. E ela sabia que tinha sido parte dessa transformação, assim como ele tinha sido parte da dela. Quando Rodrigo terminou o discurso e desceu do palco, ele foi direto para ela, pegou sua mão e sussurrou. Obrigado por estar aqui. Sempre, ela prometeu, sempre estarei aqui. E ela estaria, através de todas as alegrias e desafios que a vida trouxesse. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro começa da forma mais inesperada. Às vezes, cuidar de alguém em seus momentos mais vulneráveis abre a porta para algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Letícia tinha entrado naquela casa no Cosme Velho como uma enfermeira e saiu como alguém que encontrou seu lar. Não apenas em um lugar, mas em uma pessoa. E Rodrigo, que tinha passado anos construindo um império de tecnologia, descobriu que a verdadeira riqueza não estava em números de banco ou títulos corporativos. Estava em ter alguém que o via, realmente via, e o amava não apesar de suas fraquezas, mas incluindo elas. E assim, queridos amigos, termina nossa história. Uma história sobre como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, sobre como cuidar de alguém pode transformar não apenas a vida deles, mas a nossa própria. Se você gostou desta história,
Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me conte nos comentários, você acredita em amor à primeira vista? Ou você acha que o amor verdadeiro se constrói com tempo e cuidado, como aconteceu com Letícia e Rodrigo? Até a próxima história. Que sua vida seja cheia de amor, cuidado e conexões verdadeiras.